Olá, seres de luz, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Vamos para mais um papo reto hoje. Quero falar com vocês hoje sobre a nossa dinâmica, a nossa vida, o quanto não é fácil, quanto é simples, né? A gente vê alguns vídeos, a gente vê alguns estudos onde fala sobre autoajuda, sobre se conhecer, sobre se interiorizar, sobre lei da atração e sobre várias outras coisas que vêm para nos beneficiar, para nos ajudar e que parece ser simples, né? Parece ser fácil, ali você vai e faz, mas na realidade não é tão fácil porque a gente está tratando com vidas, a gente está tratando com histórias, a gente está tratando com dinâmicas dentro de nós mesmos que se torna difícil ressignificar. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre ressignificar e vários outros vídeos que você pode encontrar no YouTube sobre ressignificar a sua vida. Mas na prática mesmo não é tão fácil. Isso não quer dizer que é impossível. Quer dizer que cada um de nós tem uma história e às vezes a nossa história é difícil, a história de vida que é complicado às vezes até de repensar, até às vezes é complicado assim de você entrar naquela sua dor, entrar naquelas feridas, acessar aquelas feridas que muitas vezes você prefere deixar lá adormecida, mas que infelizmente estão ali e que você precisa, né, acessar, você precisa ressignificar para viver, para avançar, para melhorar cada dia mais. Eu trabalhei por 12 anos dentro de uma instituição de saúde. Para mim foi muito bom, né? Ali eu aprendi muitas coisas. Então a gente trabalhava ali com saúde da família. Uma equipe onde tinha os médicos, os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares, psicólogo, psiquiatra. E eu trabalhava na parte dos agentes de saúde, que é aquela pessoa que entra na dinâmica familiar e traz o caso para dentro da UBS. Então, a gente vivia muito com os médicos, com a equipe médica toda, e vivia muito também dentro da dinâmica familiar. E ali eu aprendi muita coisa. Ali eu vi muita coisa sobre vidas mesmo, né? Qual que é a história de vida de cada pessoa e quão difícil é a história de vida de cada pessoa. Ali eu pude ver que eu não sou a única que tinha sofrido, eu não sou a única que tinha passado coisas difíceis na infância, coisas difíceis na adolescência, coisas difíceis dentro de uma dinâmica familiar e que era difícil para mim passar isso para as outras pessoas, que eu me sentia culpada por de repente ser magoado com a minha mãe, ser magoado com aquela dinâmica, ser magoado com as coisas que tinham acontecido, de me sentir péssima em relação àquela família e mesmo assim ser daquela família, ter que ser grata e me sentir péssima. Então eu me sentia mais péssima porque eu me sentia péssima e tinha que ser grata. E ali eu pude ver que não era só eu, né? Que muitas pessoas. E a gente via ali histórias de pais abusadores e que se encontrava no momento numa situação muito fragilizada, porque agora eram idosos totalmente dependentes, né? Então a gente, às vezes nas reuniões, tinha que falar sobre por que aquela filha não cuidava daquele pai, porque quando a gente ia nas visitas, aquele idoso estava sem tomar banho, às vezes sem se alimentar, às vezes estava dentro de um quarto largado, onde aquele quarto fedia, era bagunçado, era sujo, a medicação não era administrada adequadamente. E conversando sobre todas essas dinâmicas, tinha sempre uma história por trás. E às vezes uma história muito difícil, né? Uma história de um pai que abusou daquela filha e que hoje aquele pai era totalmente dependente daquela filha. E de uma mãe que também era idosa, que também era dependente e que foi omissa na época. E que aquela filha tinha dores ali, dores profundas em relação àqueles idosos. E só tinha ela para cuidar. Às vezes tinha outros irmãos, e os irmãos também não queriam saber. De uma forma ou de outra, abandonava, porque eu trabalho. Então, várias e várias histórias, cada um com um fundo, né? Cada um com uma dinâmica diferente. Então, abusos físicos, abuso emocional, abuso sexual, falta de cuidado, falta de amor. Então toda família tem uma história. E às vezes a história é muito pesada, é muito difícil. Agora você imagina
uma equipe composta por médicos, enfermeiros, técnicos, agentes, psicólogos, psiquiatras, cada um vindo de uma dinâmica diferente em suas famílias. Então, alguns não podiam nem imaginar aquela história de vida daquela pessoa. Outros conseguiam se colocar no lugar, alguns se identificavam, mas a gente tinha que ter uma conduta só. E a conduta sempre é o cuidado da pessoa que está necessitando no momento. Mas o que eu trago para vocês aqui é o quanto a vida de cada um é difícil, o quanto a história de cada um às vezes pode ser muito pesada, e o quanto a gente não sabe da história de cada um, o quanto a gente não conhece a história de cada um, e o quanto assim, a gente exige que o outro seja melhor, porque a gente só enxerga a nossa história. E muitas vezes também a gente se sentir totalmente assim inferior por achar que só a gente tem uma história de vida muito difícil. E algumas vezes também a gente querer tampar o sol com a peneira, a gente querer não ver aquela história que a gente teve. Eu vou esquecer disso. E a gente não tentar limpar, a gente não buscar, né, o profundo, ressignificar aquilo. Ver o quanto aquilo trouxe você até esse momento, quanto aquilo te tornou mais forte. Porque realmente é difícil. O que acontecia muito, que eu via muito na época, era pessoas que não saíam de uma depressão. Então passava com psicólogo, psiquiatra, tomava medicação, passava com médico, tinha visita regular, mas aquela pessoa estava sempre em depressão. Trocava-se lá a dosagem da medicação, trocava a medicação, mas a pessoa continuava sempre dentro daquela depressão, daquele quadro, né, de doença, né, psicológica, que hoje, né, na época, né, assim, eu conseguia ver que era mais fácil a pessoa não sair daquilo, que era mais fácil a pessoa continuar dentro daquela depressão, dentro daquele transtorno psicológico que ela se encontrava, porque é como se ela fugisse da realidade dela. E isso é prejudicial. Hoje nós estamos, né, numa era em que as pessoas que viveram essa vida difícil, que viveram momentos difíceis, que tiveram uma infância pesada, que tiveram uma infância de falta de amor, de falta de cuidado, de falta de presença, de abusos, né? Então conseguem chegar a isso hoje. As pessoas hoje, elas têm mais informação, né? O nosso universo, o nosso mundo, ele vem mudando, né? Porque é isso mesmo, né, que tem que acontecer, né? Então assim, as coisas têm que evoluir e o mundo está em constante evolução. E com a nossa evolução hoje, a gente consegue enxergar essas coisas que passaram. A gente consegue enxergar que aquela dinâmica não estava certo. Já não se aceita mais, né? Como em anos atrás, onde aceitava que o pai e a mãe era autoridade e que o pai e a mãe podia bater, que o pai e a mãe podia pôr de castigo, que o pai e a mãe não precisava dar um abraço, o pai e a mãe não precisava dar amor e estava tudo bem, né? Porque se achava que isso era o certo. E hoje a gente não aceita mais isso. Hoje a gente sabe, né, que as coisas mudaram. Hoje a gente tem informação e hoje as coisas evoluíram. Então nos encontramos num momento que a gente está com a expansão da consciência muito latente em todo mundo. Então é o momento de cada um rever o seu conceito. Porque histórias de vida, elas estão presentes na vida de todo mundo. Eu fui uma pessoa sempre na minha vida que tive muita facilidade de comunicação, né? E cada um tem um dom. E eu tinha o dom, muitas vezes eu falava, gente, eu tenho o dom das pessoas virem falar suas partes mais sensíveis. E realmente acontecia muito isso na minha vida. Não só nesses 12 anos de trabalho dentro da área da saúde, mas sempre. Eu me lembro que muitos anos atrás, tinha meus 4 filhos, estavam morando ali na cidade de Curitiba, e eu estava na época sozinha, estava separada, então eu tinha que cuidar daquelas 4 crianças. Então o mais velho ainda estava ali na faixa dos seus 16 anos, e a mais nova estava na faixa dos seus 5, 6 anos, mais ou menos isso. Então tinha ali dentro da minha casa, sempre teve muito jovens, sempre teve muito amiguinhos dos meus filhos. Eu sempre fui uma mãe que acolhia todos. Então sempre fui de fazer o chá da tarde, sempre fui de acolher, sempre fui de brincar muito com eles. E tinha a amiga de uma filha, da minha filha mais velha, são 4 filhos, né?
Então, da minha filha mais velha, que é do meio. Ela é a do meio, mas é a mais velha entre as duas meninas. E essa menina também era uma adolescente e ela estava sempre ali, se dava muito bem com minhas filhas, com meus filhos, se dava muito bem comigo. E um dia ela falou pra mim, eu posso conversar com você em particular? Eu já estava meio que acostumada com isso, né? Porque sempre tinha alguém que queria conversar comigo em particular. E sempre era pra se abrir. Eu falei, tudo bem. E a gente foi ali pro quarto, né? As outras adolescentes, as outras crianças ficaram meio assim, né? O que ela vai falar, sabe aquela curiosidade? Mas enfim, ela sentiu vontade de se abrir naquele momento. E eu imaginei, ela vai falar alguma coisa em relação à mãe, porque morava só ela e a mãe, e ela era uma adolescente que ela era responsável pela mãe. Ela era muito nova, mas ela era responsável, porque a mãe tinha uma depressão muito profunda. A mãe não queria levantar da cama, não queria tomar banho. Então, assim, tudo que fazia na casa era ela. Ela, inclusive, tinha que ficar brigando com a mãe dela pra mãe dela tomar banho. Então, ela vai falar alguma coisa em relação, né, ao peso que tem ela ser sozinha e cuidar da mãe. E ela começou a falar comigo e ela falou assim, sabe o que é? Eu acho que eu queria ter uma mãe igual a você. Eu falei, ai, que linda, né? Ela acha legal o jeito que eu cuido dos meus filhos. Meus filhos não achavam tão legal, mas ela achava, então que bom. Aí ela começou a falar assim, eu tenho muita raiva da minha mãe. Tenho muita raiva da minha mãe porque ela podia me ajudar e não me ajudou. Ela viu coisas acontecerem e ela não fez nada por mim. Aí ela começou a contar assim, eu tinha 7 anos de idade e o meu padrasto me chamou pro quarto. E a minha mãe viu que ele me chamou. E aí ele começou a abusar de mim. E doía muito. Doía em todos os sentidos. E ela começou a me contar que minha mãe não fez nada. O meu padrasto abusou de mim. Eu me senti muito mal. E eu gritava muito porque doía muito. E minha mãe estava atrás da cortina. E minha mãe, ela não fez nada. A minha mãe deixou aquilo acontecer e aquilo depois aconteceu por muitas e muitas vezes. E minha mãe nunca fez nada. E eu falei, sua mãe nem conversava com você? Não brigou com seu padrasto? Ela, não. Ela fazia de conta que não estava acontecendo, mas ela ficava atrás da cortina. Ela via que estava acontecendo aquilo. E aquilo aconteceu muitas vezes. E ela não dava importância para aquilo. E eu realmente, assim, na hora, como mãe, né, de 2 meninas, eu fiquei revoltada. Eu não podia demonstrar para ela, assim, a minha indignação, né, mas eu fiquei assim, como que você escuta sua filha gritando e você tá ali, você não faz nada. Eu me imaginava naquela cena e pensando assim, eu, né, perdia meu réu primário. Eu matava um cara desse, né, eu escutava minha filha gritando. E eu não tava nem atrás de uma porta. Se eu estivesse atrás de uma porta, eu derrubava a porta. Mas atrás de uma cortina, eu não fazia nada. Eu não imaginava eu não fazer nada. Mas foi a conduta daquela mãe. E não era eu mostrar a minha indignação com a mãe dela que ia melhorar ela. Porque com certeza ela já tinha essa indignação. Então eu trago essa história pra vocês porque, assim, é uma história de vida dela. E eu achava que a minha história de vida em relação a ter uma mãe que foi sempre muito cruel, era muito ruim. Mas aí eu não tinha passado por isso. Né? Graças a Deus eu não tinha passado por isso. Então, assim, eu comecei a ver que não sou só eu. Né? Que existem muitas histórias até muito piores do que a minha. E ali naquela época eu não estava bem naquele lugar. Eu estava em outra cidade, longe dos meus familiares, longe assim das minhas raízes. E eu precisava voltar, porque eu estava com 4 filhos pequenos e eu precisava voltar onde tivesse mais apoio, que é São Paulo, que é a minha cidade natal. E aquela menina se apegou muito a mim. E eu tinha que vir embora, ela era uma adolescente, né? Ela estava entrando na adolescência, ela tinha mãe, ela tinha tios, ela tinha, né? E ela falava pra mim assim, eu sei que você vai embora, quando você for embora você me leva junto? Gente, como que eu ia? Era um sequestro, né? Era um sequestro. É uma menor de idade, eu ia pegar, já tinha 4 filhos, eu ia pegar aquela menor de idade, uma que eu não ia ter condições, eu tinha 4 filhos, já tava difícil, ia ter 5, né? Então eu tava dando conta sim de 4, e aí ia ter 5. E outra que ela era menor de idade, ela tinha a mãe, ela tinha os tios, ela tinha uma família, né? Então se eu fizesse aquilo, ia ser um sequestro, ia ser um rapto, não podia fazer aquilo.
Só que ela se apegou muito, então o que eu fiz? Eu tive que sair escondido dela, não avisei o dia que eu iria voltar para São Paulo. E eu voltei para São Paulo. E aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu reunida ali com algumas pessoas, eu falei a história dessa menina, porque eu vim com meu coração muito apertado, de deixar aquela criança lá, aquela adolescente lá. E aí eu falando sobre isso, tinha ali naquela reunião daquelas pessoas, tinha uma senhora e muito conhecida, né, assim, amiga da família desde a minha infância. E era a pessoa mais velha que estava ali na conversa. E aí ela me perguntou, nossa, mas você não trouxe ela, você deixou ela sozinha, como? Ela estava pegada a você, ela confiava em você, né? Me deixando assim me sentindo mais culpada. Aí eu falei, mas eu não podia, ela tem uma família, isso é sequestro, né? Eu podia ser presa se eu fizesse isso, pegasse uma adolescente, uma criança e trouxesse comigo, né? De um estado para outro. Né? Eu até queria poder cuidar dela, mas eu tinha que cuidar da minha família, né? Eu também estava assim, estava pesado para mim, os 4 filhos, ser mãe sozinha, na época separada, então estava difícil para mim. E eu não podia fazer aquilo, eu queria um crime. Aí essa senhora falou para mim, eu sei o que é passar por isso. Eu fui abusada pelo meu pai na minha infância. Eu sei o quanto dói. E essa senhora, ela inclusive já faleceu, é uma senhora que já era bem idosa na época, né? Então, eu fiquei pensando, poxa, né? Tantas vezes se repete essa história dolorosa, né? Então, hoje, né, eu posso ver, já há algum tempo, eu posso ver que, assim, dentro das vidas das pessoas, há histórias muito difíceis, há história muito pesada e que a pessoa ela precisa olhar essas dores, ela precisa ressignificar a sua vida, ela precisa montar a sua vida de acordo com o que ela acha bom para ela. E também esse negócio de ficar cobrando, gente, honrar pai e mãe, gente, essa cobrança é muito pesada, eu falo por mim, honrar pai e mãe, o que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é você amar, como que você vai amar um ser desse? Aí você não consegue amar um ser desse e você se sente a última pessoa, você se sente culpada, você tá sempre se massacrando, você não se acha no direito de ser melhor, de ser feliz, de expandir, porque você tem uma falha de não honrar seu pai e sua mãe, mas é a história de vida e os abusos físicos, emocionais, né? Quantas vezes você é tratada como lixo, a pessoa é sua mãe, é seu pai, mas te trata como lixo, te faz sentir uma pessoa que é incapaz, né? Então, assim, essa cobrança da sociedade em você tem que fazer isso. Então, o que eu quero trazer hoje para vocês aqui nesse papo reto, que não ligue para a cobrança da sociedade. A sua história de vida é a sua história de vida. E às vezes é uma história de vida muito pesada, muito marcante, que você não consegue honrar seu pai e sua mãe. Honrar do jeito que a sociedade fala. Porque, na minha opinião, honrar é você ser melhor. Honrar é você trilhar um caminho e você vencer na vida. Quando você nasce, cresce, vence na vida, você está honrando os seus antepassados. Independente seja pai, mãe, tio, vó, avô, bisavô, tataravô, são os seus antepassados. Então você está sendo melhor, você está honrando. Você não é obrigada a ir lá pedir perdão. Você não é obrigada a ter afeto, ter carinho, ter amor. Você pode sim ajudar, né? Porque aí tem os pais idosos, independente do que eles foram, eles precisam da sua ajuda de alguma forma. E às vezes a sua ajuda, se você não consegue que seja a sua presença, que seja de outra forma. Você não é obrigada a estar presente, porque só você sabe a sua vida, só você sabe o que você passou. Você não é obrigado a ir lá pedir perdão, se ajoelhar diante do seu pai e da sua mãe, se eles foram com você carrascos, se eles abusaram de você, física, psicológica ou de qualquer forma. Você não é obrigado a isso. A sua obrigação é ser melhor para você. Quando você é melhor para você, você está sendo melhor para todos os seus antepassados, incluindo pai, mãe, todos. O que você puder fazer para ajudar, você faça para ajudar seu pai, para ajudar sua mãe e ajudar toda a sociedade. Num contexto geral, o que você puder ajudar o seu próximo, você ajude. Mas você não se sinta obrigada a se ajoelhar e pedir perdão por algo que você não fez. Não se sinta obrigada a abraçar, a beijar. Quem nunca te abraçou, quem nunca te beijou, quem nunca falou eu te amo, não sinta obrigada. Se você sentir vontade.
Faça somente aquilo que você sente vontade de dentro de você. Não se sinta obrigada a nada. Porque quando a gente se sente obrigada, é um peso que a gente carrega. Não carrega esse peso. Você tem a sua história de vida. E tudo bem se seu pai e sua mãe foram maravilhosos, tudo bem. E que bom, graças a Deus. Mas nem todos foram. Não cobre. Não cobre o outro. E se você foi vítima na sua infância, porque quando você é criança, você é uma vítima. Porque quando você é criança, você é totalmente dependente daqueles que são as pessoas que estão te criando. Aí quando você não recebe amor, não recebe cuidado, quando você recebe surras, quando você recebe abusos, você não tá recebendo aquilo que você precisa, porque você é totalmente dependente. Então, o meu papo reto hoje é: não cobre o outro se você não sabe a história dele. E não se cobre. Tente fazer o melhor pra você. Pense em você. Dê amor pra você. Se você não recebeu amor, dê amor. Se você não recebeu gentileza, dê gentileza para você, né? Se coloque sempre em primeiro lugar e faça aquilo em que você, seu coração, sinta vontade. Se você não sente vontade de conversar com seus pais, se você não sente vontade de abraçar os seus pais, não faça. E não se sinta culpado por isso, jamais se sinta culpado, né? Tampe seus olhos para a sociedade quando fala assim: quando fizer falta, você vai dar valor. Não, não. Existem várias histórias. Às vezes também são filhos que que foram muito bem cuidados e que não estão nem aí com os pais. Mas também a gente não tem nada a ver com a vida daquele outro. Você tem a ver com a sua vida. Você tem a ver com a sua história, né? Então reescreva a sua história. Se a sua história de vida foi pesada, faça ela ser mais leve hoje, porque depende somente de você. E não se sinta culpado por nada nem por ninguém. Não sinta que você precisa honrar de uma forma que você precisa estar junto, que você precisa amar, que você precisa pedir perdão, que você precisa estar do lado. Não, não é isso. Honre sendo melhor para você. Honre sendo um ser humano melhor. E é esse papo reto que eu vim ter com vocês hoje. É muita coisa para falar, mas por hoje eu vou deixar aqui para vocês refletirem como que tá a sua vida, o que você quer para sua vida, o que você precisa melhorar e que você não deve nada para ninguém. Nada, nada. Você não deve nada para ninguém. Faça aquilo que você sente vontade, aquilo que está dentro do seu ser. Nunca se sinta culpado por nada. Tente melhorar cada dia, mas aquilo que veio de dentro de você. Não dê ouvidos para as pessoas que apontam. Não dê ouvidos. Se vocês gostaram desse conteúdo que eu trouxe aqui, se fez sentido para você, dê um like, se inscreva no meu canal. Se você conhece alguém que precisa ouvir as palavras que foram ditas aqui, mande esse vídeo para essa pessoa. Então ajude mais pessoas a ouvir, a saber dessa história. E me ajude também a propagar, a crescer. Porque quando você dá um like, quando você curte, quando você compartilha, quando você se inscreve no canal, o YouTube entende que é um conteúdo bom. Se ele foi bom para você, que você possa passar à frente e possa ajudar. Beijos de luz, gente.